Você provavelmente acredita que está consumindo um alimento saudável, natural e cheio de benefícios, mas talvez não imagine que um simples detalhe no seu dia a dia esteja anulando tudo isso. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas que tenta melhorar a saúde, com bons hábitos, está cometendo pelo menos um desses deslizes sem perceber. Hoje você vai descobrir exatamente por que isso acontece, o que precisa ser ajustado e como pequenos erros, que parecem inofensivos, podem comprometer sua energia, sua digestão, sua imunidade e até seu equilíbrio hormonal. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque o último ponto é o mais ignorado, e justamente o que mais prejudica quem pensa que está fazendo tudo certinho. Imagine a cena. Você adota um alimento natural, acredita que está fortalecendo o organismo, se sente mais consciente das próprias escolhas, mas, sem perceber, transforma algo que deveria ser um aliado em um sabotador silencioso, não por maldade, nem por descuido, mas porque ninguém nunca explicou como utilizar isso da maneira correta. É exatamente esse tipo de erro escondido que vamos revelar agora. E eu garanto, depois de entender o que está por trás disso, você nunca mais vai olhar para esse alimento da mesma forma. A maior armadilha de quem tenta ser mais saudável é acreditar que basta adicionar um alimento do bem à rotina para automaticamente obter resultados. Só que a verdade é outra. Não é só o que você come, é como, quando e de que jeito você consome. E quando esses detalhes são ignorados, os benefícios simplesmente evaporam, ou pior, se transformam em riscos inesperados. Por isso, antes de tudo, quero que você observe com atenção o que vou dizer agora, porque aqui começa o primeiro gancho que separa quem realmente melhora a saúde de quem apenas acha que está no caminho certo. Muita gente tem a sensação de estar fazendo sua parte, escolhendo um alimento natural, acreditando que está fortalecendo o corpo. Mas esse pensamento cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa relaxa justamente nos detalhes mais importantes, aqueles que definem se algo vai ser benéfico ou prejudicial. E esse é o erro que abre a porta para todos os outros. É por isso que hoje vamos explorar aqueles descuidos silenciosos, os que parecem pequenos demais para importar, mas são exatamente os que acumulam consequências ao longo do tempo. E o primeiro deles acontece antes mesmo de você consumir qualquer coisa. Ele começa no armazenamento, no cuidado que quase ninguém dá. Um alimento natural é sensível ao calor, à luz, à umidade, ao ar. E quando fica exposto a essas condições, começa a se deteriorar por dentro, mesmo que por fora pareça perfeito. O que deveria ser nutritivo vira algo cansado, oxidado, com perda de vitaminas e alteração química dos óleos naturais. A textura muda, o sabor piora, mas o mais grave é invisível. A redução dos antioxidantes que deveriam proteger suas células. E tudo isso simplesmente porque ele não foi guardado da maneira adequada. É impressionante como algo tão simples pode comprometer o valor de um alimento saudável. Outro erro que muita gente comete sem perceber está na forma de consumo. Existe uma crença muito difundida de que quanto mais natural, melhor menos. Mas isso leva muitas pessoas a consumirem partes que não são bem toleradas pelo organismo. Certas estruturas mais rígidas, fibrosas ou densas, exigem um esforço digestivo maior e dificultam a absorção dos nutrientes mais importantes. E quando o corpo precisa trabalhar mais para lidar com algo que deveria ajudar, o resultado é desconforto, gases, digestão lenta e baixa eficiência nutricional. Muita gente acredita que está fortalecendo o corpo, mas está apenas o sobrecarregando. E se isso já não fosse suficiente, existe outro truque que pega até quem pensa que está sendo esperto. Escolher versões industrializadas, achando que está ganhando praticidade. Só que essas versões muitas vezes vêm carregadas de aditivos, excesso de sal, óleos ruins, conservantes e até açúcar escondido. Coisas que sabotam o coração, a pressão, o metabolismo, o fígado e inflamam o organismo de maneira silenciosa. O que deveria ser um alimento natural acaba se tornando apenas mais um ultraprocessado, disfarçado. É por isso que tantas pessoas dizem: mas eu estou comendo saudável e não sinto diferença nenhuma. A razão está justamente nesses pequenos detalhes que ninguém te conta. Mas não para por aí. Existe ainda um erro que praticamente todas as pessoas que tentam seguir uma alimentação consciente cometem quando começam a incluir alimentos ricos em nutrientes na rotina. Não deixam de molho antes de consumir. Parece irrelevante, mas essa etapa simples muda completamente o comportamento desses alimentos dentro do corpo. Sem isso, compostos antinutricionais continuam atuando, dificultando a absorção de minerais essenciais e reduzindo drasticamente a entrega de benefícios. Seu corpo até recebe o alimento, mas não aproveita quase nada. É como se você comprasse algo valioso e deixasse metade cair,
pelo caminho, sem perceber. E então vem o exagero. Talvez o erro mais comum de todos. Nós temos o hábito de classificar alimentos como bons ou ruins, e quando algo entra na categoria saudável, a tendência é consumir em excesso. O problema é que muitos alimentos considerados benéficos são muito calóricos e densos em gorduras naturais. Isso não os torna ruins, mas significa que precisam ser consumidos com consciência. Quando o consumo ultrapassa o necessário, o resultado é ganho de peso, desequilíbrio hormonal, sobrecarga digestiva e acúmulo de gordura corporal, mesmo em pessoas que juram estar comendo tudo certinho. É uma armadilha perigosa, justamente porque parece inofensiva. Agora, aqui começa a parte mais séria, menos aquela que raramente é mencionada, porque exige atenção individual. Existem condições específicas de saúde que se desestabilizam, dependendo de como esse alimento é consumido. Pessoas com sensibilidade na tireoide, por exemplo, podem agravar sintomas sem entender o porquê. Às vezes, o que começa como uma tentativa de melhorar o metabolismo acaba piorando fadiga, inchaço, variações de humor e até a resposta ao tratamento. É um detalhe que passa despercebido, mas que muda completamente o efeito no organismo. E chegamos ao ponto mais crítico. Pessoas com pressão naturalmente baixa ou que já enfrentam episódios de tontura, fraqueza ou desmaio podem sofrer consequências sérias ao consumir esse alimento em excesso. O corpo reage mais do que deveria, e isso pode gerar quedas bruscas de pressão menos algo perigoso, especialmente se acontece de forma inesperada no meio da rotina. Só esse ponto já seria motivo suficiente para as pessoas terem muito mais cuidado com o consumo diário. E o mais curioso é que muitos que sofrem com isso nem fazem ideia de que está relacionado à alimentação. Mas nem tudo para por aí. Existe ainda um último erro, que poucas pessoas conhecem, mas que pode ter consequências graves para quem usa medicamentos específicos, especialmente os que interferem na coagulação do sangue. Quando um alimento naturalmente já possui propriedades que afinam o sangue, e é combinado com medicação que faz exatamente a mesma coisa, o risco se multiplica. Hematomas súbitos, sangramentos e até hemorragias silenciosas podem surgir. Por isso é fundamental que qualquer pessoa que utilize esse tipo de tratamento tenha orientação profissional antes de incluir esse alimento na rotina. O que parece apenas uma escolha saudável pode, na prática, ser um risco desnecessário. Agora que você enxergou todos esses pontos, talvez você esteja percebendo que saúde não é sobre exageros, não é sobre seguir modismos, não é sobre copiar o que alguém faz. Saúde é sobre consciência, equilíbrio, autoconhecimento e intenção. Quando a pessoa entende por que cada detalhe importa, ela deixa de agir no automático e passa a construir de fato um corpo mais forte, mais protegido e mais alinhado com o que precisa. E é exatamente isso que diferencia quem transforma a saúde de quem continua preso nos mesmos resultados de sempre. Não são grandes mudanças. São pequenas escolhas repetidas com inteligência. Se você chegou até aqui, agora eu quero saber de você. Qual desses erros você já cometeu sem perceber? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Aproveita também para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias eu trago conteúdos como este que revelam o que ninguém te explica para que você possa cuidar do seu corpo de forma real e consciente. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Sua saúde começa nos detalhes, e eu tô aqui para te ajudar a enxergá-los.